guys, how are you doing today? So, então, não é? Na aula passada eu passei homework para vocês, tá bom? God bless and protect you and your family. E hoje nós vamos corrigir, inclusive, um texto assim um pouquinho polêmico, não é? Vamos lá? Então, read the article, na verdade é um artigo, tá? Foi de homework para vocês. Lembrando que vocês devem sempre utilizar as estratégias de leitura, ok, gente? Observem as imagens, as palavras parecidas com a língua portuguesa, as palavras que vocês já conhecem, tá bom? Em inglês, as imagens, e só é a última coisa que vocês vão fazer é traduzir. Esse texto aqui vocês já estão no 8º ano, né? Um texto um pouquinho mais complicado. Eu sei que vocês estão em casa, então assim é um pouco mais difícil, porém não é sempre aula dada, aula estudada, então assim, não sei esse vocabulário, vou estudar um pouquinho mais, tá bom? E assim, esse texto ele tem umas palavras um pouquinho mais difíceis, então vocês poderiam traduzir, tá? Até umas 8, 10 palavras no máximo, ok, guys? Então, este texto, basicamente, ele fala sobre a Rosa Parks, tá? Rosa Parks was born on February 4th. Ela nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913, não é? Ela era muito tímida, mas ela mudou a música dos negros americanos, tá? Nos Estados Unidos, né? Por causa de um fato que aconteceu dentro de um ônibus, tá? Vou só explicar pra vocês. Aconteceu o seguinte, vejam se vocês entenderam isso. Ela estava sentada, não é? E aí o motorista de ônibus pediu para que ela se levantasse, para que ela pudesse dar lugar para uma pessoa branca sentar, tá bom? E aí, a partir disso, não é? Como ela, Alicia the Bus College, como ela disse que ela não ia fazer isso, o que aconteceu? O motorista chamou a polícia e ela teve que pagar $24, né? Como se fosse uma multa. Por quê? Porque ela não quis se levantar para dar lugar para uma pessoa branca sentar. Tá? E aí, não é, durante 381 dias, tá? Alguns africanos que moravam nesse lugar se recusaram a andar no ônibus, não é? Por causa desse acontecimento, e só voltaram, não é? They began riding the buses again. E aí eles voltaram a andar no ônibus novamente somente em 20 de dezembro de 1956, tá? Quando as regras mudaram, tá bom? Então, assim, não é? A partir desse movimento ela conseguiu, embora ela fosse uma mulher muito tímida, ela conseguiu mudar, não é? Essa estrutura toda. E mais tarde ela disse, I was just one for many who fought the freedom, for freedom. Então assim, ela disse o seguinte, que eu sou uma das únicas, né? A lutar pela liberdade de todos, tá? She died on October 24th, 2005. Então assim, ela morreu em 24 de outubro de 2005, com 92 anos, tá bom? Então, ela mudou, a partir desse movimento, ela conseguiu mudar a vida das pessoas desse lugar e mudar mesmo até as leis, tá? Circle the words that mean the same as the underlined words. Então, aqui, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que circular as palavras que têm o mesmo significado, né? Tinham que circular ou marcar. Que pediu para circular, eu marquei um xizinho, mas vocês que sabem, tá bom? Que é difícil circular, né? No slide. Então, assim, por exemplo, are there enough seats? Seats não é que é assento, é a mesma coisa que chairs, ok? Aqui, the police arrest, tá? Ai, gente, eu saiu o xizinho aqui do lugar, olha só. Made the boy, arrested the boy, não estou enxergando aqui, at the police station, mas assim, a polícia, né, made the boy stay at the police station. Esse arrest significa que ela fez, né, o garoto ir até a estação de polícia, tá bom? Fez ele se locomover até lá, tá? Era para estar aqui, ficou lá em cima, mas não tem problema, vocês entendem. Próximo, the man had to pay a fine because he didn't. Fine significa uma quantia em dinheiro, né? Como se fosse uma multa, tá? For it's a law that you cannot drive your car too fast, né? Se é law, é uma rule, é uma regra, tá bom? Man é a mesma coisa, são sinônimos. Men and women have the same rights. Are able to do the same things, ok? Eles têm os mesmos direitos, então eles
eles podem fazer as mesmas coisas. The woman thought, aqui, try to get, né? For money, ela tenta assim ganhar mais dinheiro, não é? Try to get, é a mesma coisa. 7, the animals were let go in the forest. Now they have freedom. Have freedom significa can do what they want. Eles podem fazer o que eles quiserem, tá bom? Que é ter liberdade. Continuando, respondendo aqui as perguntas. When was Rosa Parks born? Não é quando ela nasceu. She was born on February 4th, 1913. Sorry. Tá? Respostas. 2. What kind of woman was Rosa Parks? Então, que tipo de mulher ela era? She was shy and quiet woman. Ela era tímida, né? Quieta. And what did she do for African and Americans? She changed life for African Americans in the US on a bus, tá? No Alabama, ok? Gente, lembrando, ó, what, o que, tá bom? How, como, nós vamos retomar isso depois. How did she do it? Como que ela fez isso? Como que ela mudou a vida dessas pessoas? Because the bus driver wanted her give up her seat for a white person. Como que ela mudou isso? Ela mudou a partir do momento que o motorista queria que ela desse o lugar para uma outra pessoa, tá? A partir disso aqui. Ai, prof, coloquei um pouquinho diferente. Coloquei que ela mudou, não é porque ela brigou, porque ela lutou pelos direitos dos negros, enfim. Gente, tudo bem, tá um pouquinho diferente, não tem problema nenhum, tá bom? Então, assim, how did she do it, né? Por que ela fez isso? Porque ela, quem colocou assim, se você colocou algo parecido com isso, tá ok, tá bom, gente? Que é um pouquinho subjetivo aqui. 5. What happened to Rosa because she didn't give up her seat? O que aconteceu com ela? Porque ela não quis dar o assento dela. She had to pay 24 in fines, né? Ela teve que pagar $24 aí, como se fosse uma multa, não é? Enfim. 6. When did African Americans begin riding the buses again? Quando que eles voltaram, não é? A andar de ônibus novamente? On December 20th, 1956, when the laws were changed. Coloquei repetido aqui, mas é só, tá bom? Were changed. Eles só voltaram a andar de ônibus quando as regras mudaram. Galerinha, lembra-se o seguinte, se você colocou uma ou outra coisinha, mas a ideia é a mesma, tá valendo a resposta, ok? Sem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos. So, remember, vamos lembrar aqui, let's listen, vamos ouvir aqui as expressões. So, só pra gente retomar algumas expressões utilizando aí. Lesson 10. Getting Away. Page 32. Exercise 1. Word Power. Part A. Look at this travel website and match the photos to the correct sentences. Then listen and practice. 1. Have fun at a theme park. 2. Go whitewater rafting on a river. 3. Spend a week at a ski resort. 4. Experience the outdoors at a dude ranch. 5. Enjoy wild animals on a safari. 6. Discover New York on a city tour. 7. Watch whales from a tour boat. 8. Dance at a teen club. So, então assim, é só pra gente retomar, tá? Olha só, lembrem-se desse exercício, só pra gente lembrar. Choose the 3 things for the website that you would like to do, né? Escolher 3 coisas do website que você gostaria de fazer, tá? Would like é gostaria, tá bom? Aqui é a abreviação. I'd like to have fun at a theme park. Or, I'd like to dance at a teen club. Or, I'd like to have fun at the theme park. Já falei esse, sorry. I'd like to go whitewater rafting on a river. I'd like to significa eu gostaria, tá bom? I'd like to, a expressão inteira, tá bom? Só para vocês retomarem. So, repeat, guys, repetindo. Dance at a teen club. Repeat.
Discover New York on a city tour. Enjoy wild animals on a safari. Experience the outdoors at a dude ranch. Go whitewater rafting on a river. Have fun at a theme park. Watch whales from a tour boat. Spend a week at a ski resort. Ok? Só para vocês lembrarem aqui, ó. Observem as imagens, tá bom? Só para vocês lembrarem, belezinha? Continuando aqui, tá bom? Parecido com a tarefa que vocês fizeram, certo? Galera, anota aí os significados, quem não lembra ou quem é aluno novo, enfim. When significa quando. Anotem aí, tá bom? When, quando. Where, tá? Where, onde, certo? Where, ok? Então, assim, ó, did é o auxiliar do passado, ok, guys? Do past simple, beleza? Então, when did you start? Se fosse só did you start, você começou. When did you start significa quando você começou, ó. I started 2 weeks ago. I started 2 weeks ago. Eu comecei 2 weeks ago. Significa 2 semanas atrás, tá? Where did you get your information? Quando você teve essa informação? I got it at the library. Eu tive, né, na biblioteca. I got. Ó, o past aqui, o past. E aí a gente tem uma double weight question antes do did. Então, assim, quando eu faço a pergunta no past simple, eu preciso do did. Mas eu posso colocar uma double weight question antes, se eu quero saber how, se eu quero saber who, se eu quero saber what, se eu quero saber where. Ok? Anotem aí. When, quando, where, onde. E algumas time expressions, algumas expressões de tempo no passado. So, this week, tá? Esta semana. Last week, na última semana. Last, última. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. A month ago, mês atrás. A year ago, ano atrás. A day ago, dia atrás. Ok? 3 days ago, 3 dias atrás. E assim vai. Anotem o significado dessas time expressions. Ok, guys? So, pay attention. Luigi tells Josh about the school project, né? Então, o Luigi vai falar sobre o projeto da escola. Aqui, não é? O texto já é um pouquinho mais difícil. Pode ser que tenha algumas palavras que vocês não sabem o significado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu já vou falar para vocês algumas palavras. Vocês já vão anotar o significado antes da gente ouvir. Ok, guys, tá? Mas aqui é o nosso conteúdo específico. Vamos lá. So, last night, finish. Para quem não sabe, finish é terminar, tá? Ó, tem todas as expressões. 2 weeks ago. Actually, anotem aí. Actually é um falso cognato, porque actually significa na verdade. Anotem aí. Actually, na verdade. Para quem não lembra, why, uma outra double weight question, significa why, significa por quê. Porque separado, tá bom, gente? Para pergunta. Porque separado e para pergunta, tá? Deixa eu ver. About climbing. Climbing é escalando, tá? Climb é escalar. Mais alguma? Deixa eu ver. Did you choose Apollo 11, nome próprio? Library. I found. Olha aqui, found é o passado do verbo find, que significa encontrar. Anotem aí, encontrar, só que aqui encontrou, no passado, tá bom? Neil Armstrong é o nome de uma outra pessoa. Ok, let's listen. Vamos ouvir e vamos repetir também. Lesson 11. Explorers. Page 36. Exercise 1. Language focus. Part A.
Luigi tells Josh about a school project. Listen and practice. Hey Josh, I am exhausted. I stayed up late last night to finish my project. When did you start it? Actually, I started it 2 weeks ago, but I changed my topic last week. Why did you do that? Well, I started to write about mountain climbing, but I really didn't think it was very interesting. So, what did you choose for a new topic? The Apollo 11 flight to the moon. Cool. Where did you get your information? I got it at the library. I found some great books and an interesting website about Neil Armstrong. He was the first person to walk on the moon. Então, olha só, o Luigi estava falando, né, pro Josh sobre o projeto dele, e ele falou que, não é, que ele trocou o tópico, né, sobre o que ele estava falando. Ele estava falando sobre escalada de montanha, não é? E aí, what did you choose for a new topic? Depois ele escolheu um outro tópico, que era o Apollo 11, né? E ele achou muito legal, certo? Não é? E pesquisou um pouco na biblioteca, em websites. Então é sobre esse assunto que eles estão falando, sobre um projeto da escola. E aí o Luigi, ele resolveu mudar aí esse projeto da escola, tá bom? Olha só, na próxima aula eu vou treinar um pouco esse texto com vocês, não é? Para nossa aula não ficar muito longa. Eu vou passar direto para a homework de vocês, vou explicar. Ok, guys, vou explicar a homework de vocês certinho. Vamos lá. Aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu repito com vocês, a gente treina um pouco mais aquele vocabulário, certinho? Nós ainda estamos falando de Simple Past, tá? Writing, homework, você vai copiar e responder no seu caderno, tá bom? Vamos treinar, copiar aí um pouquinho. No outro eu deixei livre, mas aqui copiem, tá? Think about a time someone helped you. Answer the questions. Pense assim um momento em que uma pessoa ajudou você, tá? De alguma forma. What was that person's name? Qual o nome dessa pessoa? What she or he do to help you? Where did he or she help you? Lembrando que é pessoal, tá? Guarda aí no seu caderninho bonitinho que depois eu vou vistar, eu vou corrigir todas as tarefas que vocês estiverem fazendo, tá bom? Eu vou olhar quais são as atividades que eu tenho que vocês têm no caderno e eu vou corrigir essas que forem individuais, ok? Why did he or she help you, né? Por que essa pessoa ajudou você? What did you do? E o que você fez, tá? Pessoal. Aqui também, write an article about the time someone helped you. Use the information in part A to help. Por aqui, a partir das respostas que você fez aqui, você vai fazer um pequeno parágrafo, tá bom, gente? Aqui diz que é um artigo, na verdade, sim. Você pode escrever umas 5, 6 linhas, um parágrafo só, da maneira como você quiser. A gente sempre faz alguns parágrafos lá no book de vocês, tá bom? E agora vocês vão fazer, coloquem a data, façam uma produção bonitinha. Depois eu vou estar listando o caderno de todos vocês individualmente para essas questões que são pessoais. Tudo bem, garotada? Tudo certinho? See you next class!